Ok, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Muito obrigado, Beto, pelo convite, muito obrigado, Beto, pela acolhida e pelas palavras. Também cumprimento ao Lucas, que está junto com você nessa organização, mas eu sei também que tem mais pessoas envolvidas. Paulo, né, presidente do Regional Sul 2, Marlise, né, vice-presidente do Nacional. Dom José Mário, um amigo de muito tempo, né, e é muito bom vê-lo aqui nessa presença. Cristina, que agora está numa missão nova em Bogotá, no CELAM, então também temos uma presença internacional e com certeza mais pessoas de outras localidades se fazem presentes. Também em Açu, pela oração que nos convidou no começo. E demais pessoas que estão aqui participando, muitos rostos que eu conheço, das caminhadas pastorais, dos trabalhos que nós estamos realizando, pessoas que são ligadas a comunidades, ligadas a pastorais, ligadas a faculdades, a conselhos de leigos. Então, é importante que a gente possa refletir dentro desse momento que estamos construindo enquanto igreja. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é que estamos num momento favorável, um tempo favorável, porque estamos refletindo sobre o tema de igreja, refletindo sobre a vocação de leigos e leigas, num momento importante, onde a igreja está no trabalho de implementação das resoluções, das conclusões sinodais. É, uma das primeiras visitas do Papa Leão XIV, depois da sua nomeação, foi à Secretaria do Sínodo, né, reforçando o trabalho sinodal, reforçando a continuidade e colocando que até 2028 é o prazo que nós temos para que essa realidade, esses conceitos, essas conclusões se tornem realidades dentro das nossas comunidades. Não é um trabalho fácil, né? Há muitas resistências, há caminhos, há necessidade de formação, mas também de uma vivência espiritual. Mas nós podemos começar aqui da mesma maneira que o Papa Leão tem começado. Se você observa bem nas catequeses de quarta-feira, ele tem proposto um estudo dos documentos do Concílio Vaticano II. Então, o Vaticano II é a base da compreensão que temos de nossas vocações hoje, naquilo que corresponde ao laicado, mas também à vida consagrada e ao ministério ordenado. E a eclesiologia-chave do Vaticano II é a Igreja como povo de Deus, na valorização do batismo, onde todos somos responsáveis por essa intenção e por essa afirmação. E aí está a base de uma igreja sinodal. Então, ter a presença de vocês e discutir com vocês é uma tarefa muito importante. Eu preparei aqui um pequeno slide para a gente ter assim alguma coisa de documentação e depois eu quero partilhar um texto que eu preparei para esse encontro e depois eu acho que a equipe vai ter como reproduzir esse material para todos vocês na sequência. Então, começando a nossa conversa. Então, esse é o tema que me foi preparado, né, pela equipe organizadora. Eu agradeço mais uma vez o convite, que começa com uma pergunta: o que significa ser leigo e leiga? E poderíamos colocar uma segunda interrogação: o que significa ser leigo e leiga hoje? Né? Porque hoje nós estamos num momento muito peculiar, nós estamos trabalhando uma dimensão sinodal. E nós estamos trabalhando uma dimensão sinodal no processo de implementação do sínodo em um contexto que nós sabemos bem, onde muitas pessoas, né, leigos, não conhecem com profundidade aquilo que é próprio da sua vocação, que vem da Igreja Conciliar. E nem sempre as outras vocações, seja dos ministérios ordenados ou da vida consagrada, também conhece e respeita aquilo que é próprio da nossa vocação. Então, nós estamos hoje vivendo um tempo favorável para pensar e discutir a vocação do laicato, mas nós temos que buscar as bases daquilo que nos fundamenta, para a gente possa entender aquilo que de fato somos e como que a partir daquilo que somos podemos oferecer algo à igreja local onde nós estamos inseridos, mas também à igreja no âmbito maior, naquilo que corresponde à missão, à vocação do laicato. Então, a ideia da proposta que nós estamos oferecendo é trabalhar essa temática, mas refletindo hoje sobre a identidade da vocação laical que temos. Eu preparei essa minha fala em três momentos. Então, de onde partimos quando falamos leigos e leigas, né? Quem somos e dentro disso.
uma pequena fala sobre horizontes de uma teologia do laicato, e aí existe muita bibliografia sobre isso, a partir dos documentos oficiais da igreja, tanto em nível de igreja de Brasil, como em nível de igreja da América Latina e Caribe, mas também em nível de igreja universal, daquilo que tem como dado oficial. Eu tenho também literatura e publicação sobre isso, muitos de vocês já conhecem, mas algumas coisas novas também vão surgindo, e nós vamos também revisitando os nossos trabalhos e oferecendo uma linguagem também nova. E eu sei que não é uma parte do eixo que isso vai ser trabalhado mais na frente, mas não tem como falar da identidade do laicato hoje sem falar na dimensão da sinodalidade. A sinodalidade é o que constitui e é o tempo que hoje nós vivemos em relação à igreja. É como se, ao falar da vocação laical, eu devesse sempre falar da dimensão sinodal, porque elas não são coisas que se separam, são coisas que estão interligadas dentro dessa mesma realidade. E eu começo então do primeiro ponto, de onde partimos quando falamos leigos e leigas, o que somos e quem somos, começando com essa imagem que eu gosto bastante, porque ela nos mostra homens e mulheres em diversas etnias, em diversos rostos, em diversas condições também de trabalho, mas que estão envolvidos dentro do mundo. Então, se você observa bem essa imagem, nós estamos ali, né, com vários rostos, homens e mulheres, com expressões que são muito características da nossa realidade brasileira, mas estamos dentro de um globo, estamos dentro de um mundo. O convite dessa imagem para nós, como vocação laical, é que nós não podemos refletir da nossa vocação e da nossa missão fora do mundo. A igreja que somos, ela não existe fora do mundo, ela existe dentro do mundo, dentro dessa realidade. Então, uma compreensão do mundo onde nós estamos inseridos, onde é objeto, espaço de nossa atuação e vocação, e também onde você desenvolve e cresce na sua identidade pessoal como cristão, é uma tarefa necessária. E a base, se você observa bem essa mulher que está à frente, ela tem a palavra de Deus aberta, né? E aí você vai encontrar outros símbolos que são símbolos bíblicos, como os pães e os peixes, que mostram a partilha, que mostram a integração, que mostram a vida que nos constitui como igreja. Então, quando perguntamos que somos, quem somos como leigos e leigas, nós temos que olhar para cada um de nós, para a sua experiência primeira de fé, aquilo que você sente, aquilo que você conhece, aquilo que você vivencia, aquilo que você realiza na sua comunidade local, alguns com mais inserção, outros com menos inserção, mas todos chamados a essa experiência, mas sempre dentro do mundo, sempre dentro da realidade que nós estamos inseridos. E com isso nós trazemos alguns questionamentos, né? Leigos e leigos na igreja hoje, que é a pergunta que foi pensada para esse encontro. Mas quem são esses leigos e leigas? O que fazem? Onde estão? Nos lugares onde estão? Às vezes, comumente a gente fala, na igreja nós temos algumas estruturas. Existem os que são ordenados, existem aqueles que são religiosos, e todos aqueles que ficam sentados nos bancos das igrejas são os leigos. De uma maneira assim direta, não é errado dizer isso, mas numa compreensão de vocação, não corresponde, porque a vocação laical ela tem que ser assumida. Eu posso dizer canonicamente ou por direito que aquele que não é um ordenado, aquele que não faz votos religiosos e que foi batizado, ele é um leigo porque essa é a posição que a igreja o classifica. Mais uma definição de igreja, povo de Deus, na qual o batismo se faz algo essencial, fundamental, nós temos que passar e dar um salto que aquilo que corresponde a leigos e leigas são pessoas que assumem conscientemente a sua vocação, ou são pessoas que buscam ter consciência da sua vocação, o crescimento dessa dimensão de maturidade. E aí você vai perceber que nos lugares onde nós estamos, sejam locais mais intra-eclesiais ou mais extra-eclesiais, a sua atuação, a sua presença, o seu testemunho será convicto daquilo que você sente como igreja, como pai, como trabalhador, no âmbito da sociedade ou em pastorais mais internas da igreja, mas porque você está embebido dessa dinâmica e dessa formação e dessa experiência.
Mas para que você busque ter essa consciência, você precisa ter uma formação, você precisa ter uma dimensão comunitária e uma vivência de espiritualidade. Então, quem são esses leigos, né? Então, a primeira, não tem uma resposta clara, mas eu poderia dizer assim, que o laicato, homens e mulheres que se assumem como leigos, é uma vocação em formação de você a cada momento estar crescendo, buscando compreender aquilo que corresponde, aquilo que é próprio da sua vocação, sem que ela seja espelho da vocação de outros, né? Mas que seja próprio da sua dimensão. Então, compreender a vocação e missão, entender a participação em realidades e também em estruturas eclesiais, algumas mais internas, outras mais internas, e aí nós temos que já perceber que não é em todo lugar onde as estruturas eclesiais favorecem a vocação laical. Há dioceses que sim, há paróquias que sim, há pastorais que sim, mas isso não é uma realidade que está em todo canto, né? O Brasil é um local privilegiado, acho que a América Latina como um todo, pela riqueza que nós temos daquilo que se produziu aqui, mas há espaços e espaços, né? E uma das questões que encontramos do documento do Sínodo, né, que está como processo de implementação e também os estudos posteriores, é de que maneira que as nossas estruturas se transformem em estruturas sinodais, onde todas as vocações possam estar ali representadas e possam oferecer a sua voz e também o seu testemunho. Então, essa é um pouco aquilo que nós nos encontramos. Aí vai ter a nossa presença, aqueles que são os desafios de ser leigo e leiga hoje. Então, quais são as questões que me impedem no crescimento da vocação? Existem questões estruturais na minha paróquia, na minha pastoral, na minha formação, na catequese, mas também questões que são internas minhas, porque talvez não quero, porque talvez eu prefiro uma igreja mais clericalizada. Existe isso. Então, as pessoas que querem uma estrutura de igreja que ofereça as coisas prontas para elas. E a proposta que se tem aqui é diferente, que você busque crescer, que você busque formar, que você busque oferecer algo que edifique a sua comunidade, a igreja como um todo em relação a isso. Mas há desafios, desafios da formação, desafio do ser mulher, porque uma coisa é o laicato em geral, mas o laicato, a mulher leiga, ela sofre muito mais dificuldade do que um homem leigo dentro dos espaços e das estruturas eclesiais. Então, há problemas estruturais, dificuldade de formação, a questão do clericalismo, o não reconhecimento da vocação e missão, a falta de apoio e também, de modo autêntico, um caminho próprio de espiritualidade. Talvez aqui muitos já se debruçaram sobre os documentos do CELAM, desde Medellín até Aparecida. E todos eles, sem exceção, falam que o laicato, homens e mulheres, deve buscar uma espiritualidade própria. Ou seja, eu não devo viver como caminho de espiritualidade uma cópia de outras vocações. Aquilo que é o chamado de uma espiritualidade para o episcopado pode ser bom para mim, mas não necessariamente é o ideal para que eu possa crescer como cristão. Entendeu? A mesma coisa da vida consagrada, a mesma coisa dos presbíteros e também da vida diaconal. Então, aquilo, o que que é próprio dessa busca de espiritualidade? A questão, quando fala da questão da formação, é quais são os espaços de formação que nós temos hoje para a vocação laical? São espaços que favorecem uma dimensão crítica, construtiva ou não? Então, são problemas estruturais que vão definindo se nós somos um laicato mais ah, coerente com a vocação assumida ou não, mais dispostos a ser uma igreja povo de Deus ou não, ou que somos apenas participantes de igreja. No fundo, o que eu quis dizer desde o começo é que ser participante de igreja não se traduz em ser um leigo oficialmente. O leigo é uma vocação assumida, né? Por mais que essa palavra ela não seja uma palavra adequada, é uma palavra complicada, sobretudo no idioma português, porque quando se fala leigo, responde aquele que não sabe, aquele que não entende. A palavra por si só ela não nos ajuda, mas no momento é uma palavra que nos oferece uma concepção. Então, eu não posso hoje, talvez, mudar a palavra, mas eu posso ressignificar o conteúdo dessa palavra para que eu possa ter uma vocação assumida. E eu sou um leigo como homem, como mulher, como pai, como professor, na dimensão que eu assumo dentro dessa perspectiva eclesial. E sempre caminhar para um laicato aberto, não um laicato fechado. Então, hoje nós temos, em nível de igreja,
E aí isso não é algo só do laicato, também aparece em outras vocações. E quando eu falo aqui de um laicato fechado, é uma percepção de leigos, mas também eu posso colocar de outros, que não se abrem a esses avanços, a essas novas questões que são trazidas na igreja. A igreja hoje convida todos à dimensão sinodal, mas nem sempre todos querem aderir à dimensão sinodal. A igreja diz que todos são chamados a uma dimensão missionária, mas nem sempre esse todos está disposto a atuar numa dimensão missionária. A igreja fala que todos devem viver numa harmonia de relacionalidade, mas nem sempre esse todo se oferece a partir dali. Então, o convite é ser um laicato aberto, onde você possa acolher esses dons que a igreja hoje vai nos oferecendo e caminhando e avançando em perspectivas novas dentro disso. O que nós temos hoje, de novo, é a questão da sinodalidade, e ela impacta diretamente naquilo que corresponde à identidade da vocação de leigos e leigas. As dificuldades que nós falamos, já algumas coisas, dificuldades, desafios, como as questões de hoje que me impedem de viver a vocação laical de forma autêntica, de forma integral, e aí são pontos que vocês podem oferecer ou buscar discutir junto com as suas pastorais de comunidades, né? Quais são as grandes questões que nos impedem de viver isso? As especificidades da vocação laical, a dificuldade de congregar numa estrutura que, às vezes, em alguns espaços, não privilegia a vocação laical. E não privilegia apenas no aspecto de você ter algo a atuar e fazer como igreja, mas de você participar das esferas, das etapas também de discussão dentro desse próprio caminho. E o assumir essa vocação laical a partir dessas implicações daquilo que pode ser dentro desse caminho. Não sei por que apareceu um risco aí, mas tudo bem. Horizontes e perspectivas, acho que é o convite do próprio curso que está sendo oferecido. Então, revisitar a própria vocação, buscar compreender aquilo que é específico da vocação laical, naquilo que é próprio da sua identidade, daquilo que é autêntico, acolher as novidades trazidas pelo processo, redescobrir essa forma de ser igreja com participação e também com responsabilidade é uma descoberta, né? Então, de você perceber algo novo. Eu falava esses dias atrás com alguns alunos que eu tenho aqui da PUC, porque eu tenho um projeto que trabalha sinodalidade e laicato. E nós estamos hoje num tempo favorável, como algumas pessoas viveram isso há 60 anos. Então, há 60 anos, quando a igreja acolhe e se descobre no Vaticano II, aquilo é totalmente inovador. E nós estamos hoje vivendo um momento como esse na dimensão da sinodalidade. As respostas não se tinha todas as respostas da década de 60 do século passado, como também não temos todas as respostas hoje. Essas respostas, elas são construídas e muitas vezes com outras perguntas que nos fazem olhar a igreja de maneira diferente. Então, compreender isso e buscar essa relação, isso é a busca da autonomia, busca da maturidade, é a compreensão do modo como nós nos organizamos dentro da dimensão laical. Aqui hoje nós temos vários organismos representados, não apenas o CNLB, mas outras dimensões comunitárias e também pastoral da Igreja do Brasil, e acolher uma igreja em saída, né, e as suas implicações. Uma igreja em saída tem tudo a ver com essa dimensão própria da questão do laicato, daquilo que temos dentro disso. Aí eu passo agora para esse nosso segundo ponto, que são os horizontes de uma teologia do laicato, né? Então, uma palavra breve sobre esse ponto, porque ela se faz necessária, ela é um pouco a base daquilo que a gente quer aprofundar. E aí eu também trago essa imagem demonstrando que eu não tenho como definir a vocação laical fora de uma abordagem cristológica. Nenhum de nós está no centro, Cristo está no centro, e a partir do Cristo, pela experiência do Espírito, nós temos essa concepção ministerial pelos dons e carismas que nos são dados a todo momento. Mas o Cristo é o centro. Então, uma igreja que favorece a dimensão laical numa perspectiva sinodal, ela não vai ter ninguém acima, ninguém em cima, ninguém no centro, apenas Cristo é o centro. E cada vocação e cada ministério circula ao redor desse Cristo por seus dons e carismas próprios que servem para edificar a comunidade, edificar a igreja,
mas também para servir ao mundo daquilo que se tem. Quando falamos da teologia do laicato, é importante ter claro, sim, de modo breve, que a palavra leigo vem da palavra laikos, que é uma palavra grega, que significa aquele que pertence ao laos, que é o povo. E laos, em grego, é povo de Deus. Então, todo aquele que é batizado, mesmo aqueles que estão aqui nesse encontro, que são ministros ordenados, também são laicos, porque são pertencentes ao povo. Então, a igreja é formada por pessoas que assumem essa identidade pelo seu batismo e que se tornam povo de Deus. Então, todos nós somos leigos, né? Os bispos, os padres, o papa, os religiosos, né? Todos nós fazemos parte desse povo. Então, essa expressão laicos, ela tem a origem aí, né? Então, todos nós pertencemos ao povo de Deus. Com o passar do tempo, a igreja ela vai assumindo estruturas de organização, e aí no passar dos primeiros séculos, terceiro, quarto século, ela vai se mudando, né, de um outro modelo, e aí passa a separar que aqueles que são chamados laicós são aqueles que assistem ao culto, mas não são aqueles que presidem o culto, né? E isso vai tendo algumas consequências, né, sobretudo nos séculos posteriores, e depois, em algum momento, vai tratando a questão do laicato como uma vocação de menor importância. Sobretudo no século XVIII, XIX, o laicato ele acaba ficando muito refém de uma igreja cada vez mais centralizada na figura dos ministros ordenados. Se você vai para períodos mais antigos, nem sempre isso foi assim. Então, há histórias que se resgatam, mas existe, e aí vem muitas questões negativas sobre a palavra da dimensão leigo. Mas eu coloquei essa parte primeira para mostrar que aquilo que nos garante como teólogos, como teologia, aquilo que nos garante como cristãos, é que todos nós somos participantes da igreja como um todo. Nós somos parte do povo de Deus. E o batismo, né, é o sacramento mais importante. Eu posso dizer, eu sei que é uma palavra ousada, mas ela não é errada teologicamente, nada falta ao cristão após o batismo. Porque o batismo, como sacramento, é aquele que te incorpora a Cristo e que te faz membro e participante da igreja como povo de Deus. Os demais sacramentos, eles te alimentam na fé, te revigoram na esperança e entram numa ótica do serviço. Mas é o batismo que te torna cristão, é o batismo que te une dentro dessa relação primeira, mistagógica, do mistério que se abre a partir dali. Então, definir a igreja como povo de Deus é uma tarefa totalmente necessária. E se nós não definimos a igreja como povo de Deus, nós não valorizamos não apenas a vocação do laicato, mas as outras demais vocações também pedem o seu conteúdo e também o seu significado. Depois de um tempo, sobretudo com o Vaticano II, nós passamos de uma igreja como sociedade desigual a uma igreja que é comunhão. Nós temos um documento do Papa Pio X, né? Vocês viram que essa semana o Papa Leão excomungou a sociedade São Pio X, né? Mas são coisas diferentes, mas o Papa Pio X tem um documento chamado Ver Maintenance, onde ele diz que a igreja é uma sociedade desigual. A igreja é uma sociedade desigual, onde existem duas categorias de cristãos. Ele define: a primeira é o clero e a segunda são os leigos. E para não ficar tão ruim assim, ele deixa um pouquinho pior, que ele fala assim: os leigos devem obedecer docilmente os seus pastores. Então, a igreja desigual que se tinha. Agora, eu tenho que olhar isso com os óculos daquele momento. O Concílio Vaticano II, ele rejeita essa ideia porque vai falar que na igreja nós somos povo de Deus, Cristo está no centro e nós somos uma igreja em comunhão. Então, todos somos iguais pelo batismo, todos temos a mesma dignidade pelo batismo. Essa é a grande categoria daquilo que temos a partir dali. Então, é a teologia daquilo que tem no Concílio Vaticano II. Nós não temos tempo aqui, mas eu convido que você possa fazer desse encontro para o próximo. Quem já fez, faz uma releitura no capítulo segundo do documento Lumen Gentium, que fala sobre a igreja povo de Deus, onde você vai ter ali a questão do sacerdócio comum de todos os fiéis,
que é a questão do sensus fide, o sentimento da fé, na qual o Espírito toca em cada pessoa, né? E depois a leitura do capítulo 4 que é específico para a vocação do laicato. Então, são documentos da igreja que vão valorizando a dinâmica dessa própria vocação. Dentro da América Latina, nós temos de 68 o documento de Medellín, que vai falar de modo muito positivo sobre os movimentos leigos, de um laicato organizado como uma força que favorece o trabalho pastoral, mas também as lutas sociais e políticas do próprio continente. A mesma coisa acontece em Puebla. Santo Domingo vai falar, depois de 92, sobre o protagonismo do laicato, e Aparecida, 2007, fala do laicato como sujeito eclesial. Então, uma riqueza dentro do próprio magistério da América Latina que nós podemos explorar, porque outros continentes usam esses documentos como para reforçar a sua própria teologia. E isso é uma coisa nossa, que é uma recepção e uma aplicação criativa daquilo que se tem do próprio Concílio Vaticano II. A CNBB, em nível de Brasil, ela tem dois documentos específicos sobre o laicato. Um deles é de 99, que é o documento 62. Muitos de vocês já estudaram e têm, ou é possível buscar ter acesso a esse documento, que vai falar sobre carismas e ministérios. E o documento de 105, que teve a construção, começou em 2014 e concluiu em 2015, documento de 2016, que fala sobre o laicato como sujeito eclesial. Então, é uma grande expressão. Por quê? O documento de Aparecida de 2007 fala que a vocação laical é uma vocação de verdadeiros sujeitos eclesiais. Leigos e leigas não são objetos de evangelização, mas são sujeitos do modo de ser igreja. E tem um modo de ser igreja que lhes é próprio. Então, o modo como um leigo vive e a igreja não é igual como outra vocação. Não quer dizer que ele é melhor ou pior, nem mais nem menos, mas é o modo próprio. Porque Deus me chama vocacionalmente na realidade que eu estou inserido. Eu não deixo de ser pai, de ser esposo, de ser professor, de ser cidadão, para que eu possa ser leigo. Deus não me tira do mundo. Ao contrário, ele me fortalece no mundo para que eu possa santificar o mundo no horizonte daquilo que é o reino de Deus. E a partir dessa expressão e categoria, nós temos o documento 105, que aí o Dom Mário já, ele já participou da aprovação desse documento. Eu estive na equipe de redação e que ajudou a construir o documento que tem aí, que deve ser estudado nas nossas comunidades pastorais. E aí nós tivemos, de 2013 para cá, todo esse chamado do Papa Francisco. Que tempo favorável. Eu não sei se vocês. É um convite que eu faço. Eu estou fazendo esse exercício. Agora que concluiu o pontificado do Papa Francisco, em um número muito simbólico de 12 anos, eu estou relendo os seus textos e agora tentando compreender aquilo que ele nos ofereceu como igreja. Então, porque até então nós estudávamos o Papa Francisco e com muita atenção, porque a cada dia tinha uma entrevista, uma fala, um discurso, uma mensagem, documentos que estavam sendo preparados, mas agora fechou-se um ciclo. Então você consegue agora fazer a leitura e perceber questões muito interessantes. E vocês já perceberam que no primeiro consistório, agora teve o segundo com o Papa e os cardeais, o Papa Leão, ele relançou o documento Evangelii Gaudium. Então, o documento Evangelii Gaudium, que serviu de base eclesial da proposta pastoral do Papa Francisco, ele reafirma uma igreja povo de Deus, uma igreja em saída e convida uma igreja sinodal, né? E o Papa Leão, ele tem feito um exercício muito interessante, porque ele tem convidado a igreja a estudar os documentos do Concílio Vaticano II e relança o documento Evangelii Gaudium. Então, se alguém tinha alguma esperança de que o Papa Leão iria para um outro caminho, já percebeu que não, que agora é uma proposta. Claro, existe um jeito próprio, ele não é Francisco II, ele é Leão XIV, e tem uma outra categoria, mas alguém que viveu e a sua experiência de igreja é uma experiência latino-americana pelas 3 décadas que ele viveu no Peru. Então, há um momento favorável para nós hoje nesse resgate da teologia do concílio que Francisco propõe. E aí, dentro dessa lógica, um número essencial do documento Evangelii Gaudium, que eu digo que vocês têm que saber de cor, é o número 111 do terceiro capítulo, aonde Francisco diz assim, que a igreja,
a evangelização é dever da igreja, e esse sujeito de evangelização, porém, é mais do que uma instituição orgânica e hierárquica. É, antes de tudo, um povo que peregrina para Deus. Então, como que o Papa Francisco define a igreja? Como um povo que peregrina para Deus. Então, a compreensão de uma igreja-povo é uma tarefa totalmente necessária para nós. E ele continua: trata-se certamente de um mistério que mergulha as raízes na Trindade, mas que tem a sua concretização histórica num povo peregrino e evangelizador, que sempre transcende toda a necessária expressão institucional. Então, acho que existe algo que a gente pode resgatar e pode trabalhar dentro disso. Aí a questão de Francisco e Laicato, que já falei, e Leão XIV e Laicato. O Papa Leão tem nos convidado ao estudo dos documentos, ele tem convidado a gente a se posicionar em questões sociais, em questões políticas, né, em temas chaves. Aí vocês viram que essa semana ele esteve na questão de Lampedusa, tem chamado a atenção ao tema da migração, ao tema, o documento Magnífica Humanitas, que não é sobre inteligência artificial, é sobre o ser humano, só que como que eu compreendo o ser humano com os desafios novos que nos chegam pelas novas tecnologias, para que você não perca essa dimensão do humano. E isso tem tudo a ver para nós, enquanto leigos e leigas, porque nós somos leigos no chamado vocacional, inseridos no mundo. Né, no mundo que nós estamos, no mundo que nós estamos vivendo, no mundo que nós estamos buscando trabalhar a partir dali. Então, a compreender a teologia do laicato é buscar saber a nossa identidade, aquilo que é próprio da vocação, que o batismo é um ponto necessário e é um ponto fundante, porque com ele eu me torno povo de Deus, eu me torno participante da igreja em toda essa estrutura, e que eu estou atento a essas realidades todas que me convidam e que me chamam a essa relação e essa abordagem daquilo que tem. Eu vou fazer bem resumido por conta do tempo que já tomou, mas eu tenho aqui um texto que eu gostaria de partilhar com vocês sobre a identidade dos leigos. E eu vou comentando para a gente otimizar no tempo e alguma parte específica eu leio e depois vocês vão receber isso como um PDF. Então, apenas eu comento sobre como que era antes do Concílio Vaticano II e a novidade que nós temos dessa vocação a partir do Concílio Vaticano II. Por isso que eu pedi que vocês lessem o documento da Lumen Gentium, capítulo 2, que é sobre Igreja Povo de Deus, e o capítulo 4, especificamente sobre a vocação dos leigos, a ideia de uma igreja povo de Deus. E no número 31 da Lumen Gentium, no primeiro parágrafo, nós temos essa definição de quem são os leigos e leigas. Então, quem são esses que nós chamamos leigos? Diz o documento da igreja. São, pois, os fiéis batizados, incorporados a Cristo, membros do povo de Deus, participantes da função sacerdotal profética e régia de Cristo. Régia significa que atua, que trabalha em prol da construção do reino de Deus, assim como Jesus o fez em seu tempo histórico, que tomam parte no cumprimento da missão de todo o povo de Deus na igreja e no mundo. Então, se em algum momento o leigo era definido como aquele que não é alguma coisa, o que não fazia tal coisa, o Vaticano II define o leigo naquilo que ele é chamado a fazer. E o ponto mais importante é que ele é membro do povo de Deus, que ele é igreja de fato. E a condição que lhe dá isso é a condição do batismo, é uma tarefa totalmente necessária. Aí eu comento um pouco mais sobre isso, mas eu chamo a atenção de como que nós podemos entender essas partes específicas. O que significa ser batizado e, por isso, incorporado a Cristo, né? O batismo é, disse, o sacramento mais importante, porque ele é uma marca indelével, uma marca que te leva para toda a sua vida. E existe algo que nós chamamos dentro do mistério da igreja, que é a graça batismal. E essa graça batismal, ela cresce em você na medida que você se abre ao mistério para que Deus atue em você. E quando você se abre ao mistério para que Deus atue em você,
você vai crescendo nessa relação com Deus e você torna um instrumento dele dentro disso. Você se aproxima do mistério de Cristo, e quando você se aproxima do mistério de Cristo, você cresce como cristão, mas também cresce como humano. Poderíamos dizer assim, que quanto mais cristão você é, mais humano você se torna. E quanto mais humano você é, mais cristão você se torna. Então, essa relação do batismo, ela é fundamental, e nós deveríamos reforçar em nossas bases um estudo de uma teologia do batismo. Não a teologia do aspecto litúrgico, sacramental, isso também, mas não isso, mas quais são as implicações que tocam no meu ser, que tocam no meu viver, ser batizado, né? Que consciência eu trago do meu batismo? Ah, mas eu fui batizado quando bebê, muitos de nós, né? Mas a graça batismal, ela ocorre quando eu, em momentos da minha vida, como adulto, ou não, mas eu me abro e permito que Deus possa ser em mim e que eu possa ser com Deus. Então, ter consciência dessa dimensão batismal é uma tarefa totalmente necessária, porque quando Ele me chama à vocação, e é quando eu respondo daquilo que é próprio da minha condição, que é ser um cristão leigo. Então, o primeiro ponto é compreender o que corresponde ser batizado e incorporado a Cristo. Depois, saber que nós somos membros do povo de Deus e que nessa questão de ser membros do povo de Deus, não existe ninguém maior ou menor do que o outro. Todos estão na mesma dignidade. Existe sim responsabilidades diferentes, mas a mesma dignidade. Então, aqui temos a Marlise, vice-presidente do CNLB Nacional. Ela tem uma responsabilidade que eu não tenho. Dom José Mário, bispo de Cascavel, tem uma responsabilidade que eu não tenho. Nós temos o Papa Leão, tem uma responsabilidade que eu não tenho. Mas ninguém é mais digno do que o outro, ninguém é mais importante do que o outro, todos fazem parte dessa mesma condição. Então, isso exige essa dimensão de maturidade e também de compromisso. E depois, como que nós compreendemos essas funções? O que significa a função sacerdotal, a função profética, a função de trabalhar pelo reino de Deus? Então, quando você é batizado, quando você se torna cristão e você assume a consciência dessa vocação, então volta aquilo que falamos lá atrás, de você vivenciar e assumir isso, você está assumindo na sua vida aquilo que Jesus assumiu na sua vida. Então, Jesus não foi um sacerdote do templo, não foi um sacerdote ao modo, do modelo dos judeus, não. Ele foi um sacerdote porque ofereceu a sua vida, entregou a sua vida à causa do Pai, à causa do irmão, à causa do outro, se fez próximo da realidade. Então, o sacerdócio que assumimos pelo batismo é porque nós nos doamos por inteiro, entregamos a nossa vida à causa, à missão, ao outro, ao amor, à vida, à justiça, à paz. Então, assim como Jesus fez, nós também fazemos. Então, temos o sacerdócio como ele, né? Somos profetas porque anunciamos a esperança, anunciamos o reino. Não somos os profetas da desgraça, porque muita gente destrói, mas poucas pessoas constroem. O profetismo, no aspecto bíblico, é aquele que denuncia todas as injustiças, mas anuncia a boa nova. E o anúncio da boa notícia sempre é maior do que qualquer injustiça. E depois nós somos aqueles que trabalhamos pelo reino. Então, compreender essas especificidades de cada detalhe dessa vocação é necessário. Sem isso, eu não sei como ser cristão. E não apenas eu não sei como ser um cristão leigo, porque essa condição dos três mundos, das três funções, elas são de todos, de todos. Só que nós viveremos isso como leigos. O bispo como bispo, o religioso como religioso. Mas todos nós somos batizados. Acho que esse é um ponto necessário e fundamental, mas saber e traduzir isso para aquilo que é próprio da nossa vocação. E, por fim, tomar parte na missão do povo de Deus. Toda igreja é missionária, e neste toda nós estamos presentes, nós fazemos parte, nós estamos atuando. Então, tomar parte dentro dessa vocação, compreender aquilo que corresponde. E a missão não é apenas aquilo que
se traduz como algo adigentes. Por exemplo, agora eu vou eh, na Amazônia, eu vou para a África, eu vou para uma favela, eu vou para uma comunidade, eu vou. Isso também é missão. Mas a missão também se vive no cotidiano da sua casa, no cotidiano do seu trabalho, no testemunho autêntico de que você constrói, na dimensão da cidadania, daquilo que corresponde à sua vivência na sociedade, no trabalhar por direito, trabalhar por justiça, né? Não é algo, e tudo o que você faz como cristão é uma dimensão missionária. Então, são alguns desses aspectos que eu colocaria, depois vocês podem ler com calma esse texto aqui para que possa também partilhar. E voltando para terminar, porque o meu tempo também já deu, o último ponto que eu colocaria era essa dimensão sinodal, que é o convite, um chamado para toda a dimensão da igreja. Nós temos aí essa mesa, se a gente procura bem, a gente acha a Cristina aí em alguma dessas mesas, e é uma prática que em muitas das nossas comunidades a gente já vivenciava e o Papa Leão tem continuado. Então, a igreja ela é um espaço de partilha necessário. Agora, como que nós compreendemos essa ideia de uma sinodalidade num convite que somos todos discípulos missionários de uma igreja em saída? E que, se você pega o horizonte que é apontado, há um horizonte claro. Nós somos uma igreja sinodal que sai para todas as periferias, periferias existenciais, periferias sociais. Então, ter atenção aos gritos, aos espaços, às realidades que hoje me desafiam como cristão. Então, e aí, aqui o local onde eu estou inserido, o local onde eu estou vivendo, é onde eu sou chamado a frutificar na minha própria vocação. Então, eu tenho que ter ouvidos para escutar aquilo que está à minha volta, olhos para ver aquilo que está à minha volta e sensibilidade para pisar o chão concreto da realidade que eu estou inserido. Porque esses são as periferias, os espaços onde a minha vocação é chamada a crescer, a frutificar e atuar também nesse modo de viver. E aí você vai construindo uma dimensão sinodal, rompendo estruturas antigas e criando estruturas novas. Por quê? Se a sinodalidade é uma coisa nova, ela é um vinho novo. E você não coloca vinho novo em odres velhos. Então, vinho novo precisa odres novos. Então, de que maneira nós convertemos, transformamos as nossas estruturas para que elas possam ser mais sinodais? Né? Nas mentalidades, nas estruturas, no acolhimento, num rompimento com toda a prática clericalista, porque ela é prática de poder e não é prática de serviço. Então, isso é um trabalho de consciência em todas as vocações, né, para que a gente possa buscar esse caminho, e aí há discursos muito duros do Papa Francisco dentro dessa dimensão, uma igreja de serviço, de escuta, né, um laicato como corpo organizado na consciência, no papel, na responsabilidade que assume, mas uma corresponsabilidade, porque você não é em substituição ao outro, você é com o outro, né, com o outro. Então, eu sou um cristão numa igreja sinodal, como leigo, com o outro, com aqueles que têm outras vocações. E todos nós somamos na vocação eclesial que é de toda a igreja. O papel específico das mulheres, né? A questão dos espaços de decisão e espaços de formação. Então, muitos de vocês já estão estudando o documento final do Sínodo, e aquele é muito é, pedagógico, o que que é uma igreja sinodal no aspecto de comunhão, participação e missão, e como que todos nós devemos participar em todos os processos de uma construção e de uma decisão. Então, não somos nós que criaríamos grupos de reflexão e que depois, de modo isolado, o bispo vai dizer sim ou não aquilo que não. O bispo vai orientar, mas vai participar de todo o processo. E depois ele vai confirmar na fé aquilo que nós construímos em conjunto com toda a igreja. Então todos participam, todos têm voz, todos assumem essa perspectiva. Isso não diminui o espaço e vocação de ninguém, nem a atribuição, mas, pelo contrário, convida a novas responsabilidades, a novos entendimentos daquilo que é vocação, daquilo que é próprio, daquilo que se tem. E aí precisa de formação. Então, se eu quero caminhar para uma igreja sinodal,
eu não posso formar em uma igreja não sinodal. Então, eu não posso formar um curso de teologia, seja o curso aqui focando a vocação laical, ou o curso que é dado para os que serão seminaristas e padres, ou nas escolas diaconais, ou na vida consagrada, em teologias que são antes da proposta sinodal. Não, temos que focar agora. Esse é o convite da igreja. Porque se eu formo para uma igreja não sinodal, eu não estarei preparando pessoas para assumir uma dimensão sinodal. Então, é uma postura, e aí a Cristina está vivendo isso mais de perto, que é uma proposta do CELAM. Toda a teologia sinodal, toda a formação sinodal, toda a igreja sinodal. Então, como que eu penso cada processo de modo sinodal, porque isso impacta o modo de ser igreja também. Mas sem esquecer a dimensão da espiritualidade. Se nós temos tudo isso, mas não avançamos na dimensão espiritual, nós seremos vasos ocos, né? E porque a espiritualidade é o que pulsa, é o que dá sentido, é o que dá razão, é quando o Espírito atua em nós e nos convida a esse modo de ser igreja. Vocês vão ter tempos e outras formações sobre esse tema específico, mas eu queria encerrar a identidade mostrando que não tem como pensar a identidade do cristão leigo e leiga hoje sem trazer a dimensão sinodal, porque é aquilo que nos constitui como igreja totalmente. Essas seriam as questões para a gente poder então perceber esses caminhos e esses horizontes, né, para que a gente possa, então, agora ter os nossos espaços de reflexão e os nossos espaços de partilha. Beto, acho que eu passei uns minutinhos, peço desculpa por isso, mas foi bom e depois eu posso partilhar esse texto e partilhar os slides para que vocês possam ter também como objeto de estudo, bem como outros materiais que se fazem necessários. De imediato, muito obrigado pela escuta e pela partilha.